Eclesiastes 2. Antes de nós lermos, eu gostaria de pensar com você a respeito de uma pergunta. Do que você precisa para ser feliz? Se nós perguntarmos para uma criança, pode ser que ela responda: eu preciso de um picolé, preciso de uma bala fine, ou talvez um cupcake. Talvez na mente dessa criança passe essas coisas. Se nós perguntarmos para um adolescente, pode ser que ele responda: eu preciso de um celular de última geração para ser feliz. Se nós perguntarmos para um jovem, pode ser que ele responda: preciso de uma namorada, de um namorado, de um carro, de estar cursando a melhor faculdade, de ter obtido um emprego que me pague muito bem. Se perguntarmos para um adulto, pode ser que ele nos responda: preciso quitar as minhas dívidas, adquirir uma casa e obter estabilidade financeira. Se perguntarmos para aqueles que já alcançaram a melhor idade, pode ser que eles nos respondam: preciso ter menos dores, ver os meus filhos e netos bem. A verdade é que, independente da idade, cada um de nós está em busca de satisfazer as necessidades do nosso coração. Nós desejamos desfrutar dos prazeres e isto, até certo ponto, é legítimo. Naturalmente, nós buscamos o contentamento, a realização e a felicidade. Pastor Jonatas, eu até pedi para que ele deixasse aqui, fazer uma propaganda, depois ele vai me ajudar aí numa situação. Mas Pastor Jonatas, que acabou de voltar de férias aqui, acabou de lançar o livro, ele já até comentou com os irmãos aqui, é assim que a felicidade acontece. E olha que interessante, porque o objeto utilizado para que esse livro fosse escrito está ali, o próprio Sermão do Monte. Jesus falando em Mateus capítulo 5, como ser feliz. E na mensagem desta manhã, nós vamos olhar para um texto do Antigo Testamento, eu já falei para vocês, e ver que existe um caminho que jamais devemos trilhar, se de fato desejamos verdadeiramente a felicidade. Veremos a impressão de um homem que no decorrer de sua vida experimentou esse caminho e descobriu que tudo era vão. E o tema então desta manhã é: quando tudo se torna vão. E eu queria convidar você que já abriu sua Bíblia aí, em Eclesiastes 2, nós faremos primeiramente a leitura dos versos 1 ao 11, esse capítulo é meio extenso, mas acompanhe comigo a leitura dos versos de 1 a 11, e o texto diz assim: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, como fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém. Eu convido você a
curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos para nós orarmos por mais um instante. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta manhã, mais uma vez nos reunirmos aqui. Obrigado porque nós entendemos que é o Senhor quem nos traz. Obrigado porque o Senhor é aquele que também nos capacita a compreender as verdades da Tua palavra. E esse é o desejo, Deus, nesta manhã, para que o Senhor ilumine as nossas mentes, ó Deus, e que tudo aquilo que for dito aqui seja compreensível, ó Deus, aos nossos ouvidos, e que nós também, ó Deus, consigamos aplicar, ó Deus, tudo isso na nossa vida, Pai. Nos ensine, Deus, é o que eu te peço e oro, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que nós vemos aqui neste capítulo de Eclesiastes é o relato da experiência de um homem que de várias maneiras buscou a felicidade. Um homem que durante uma parte importante da vida acreditou que tanto obter quanto fazer coisas o traria satisfação e alegria completa. É um teste para tentar encontrar um caminho para se obter todas essas coisas. Que vemos em especial nos primeiros 11 versículos, é que na busca pela verdadeira alegria, o rei Salomão investiu tempo e recursos em coisas que não conseguiram suprir o que tanto esperava. E isso nos faz pensar no primeiro ponto desta reflexão aqui nesta manhã. Isso nos faz pensar que é vão confiar nas riquezas. As riquezas são enganosas. E é certo que você em algum momento já ouviu a respeito disso. A grande verdade é que momentaneamente as riquezas podem até nos satisfazer ou gerar uma sensação de felicidade. Mas essa sensação ela não se sustenta. Dos versículos 1 ao versículo 3, Salomão, ele adotou o comportamento de um homem que buscou desfrutar de tudo o que a riqueza poderia lhe oferecer. Em outras palavras, aquilo que as pessoas dizem que podem gerar alegria no coração. Ele experimentou os diversos tipos de distrações oferecidos para quem quer ser feliz. Noites de risos e prazer. Afinal, ele tinha bastante recurso financeiro para isso. Ao olharmos para um outro texto das Escrituras, um deles está lá na 1 de Reis 4, a partir do versículo 22, nós entendemos com mais detalhes o tamanho da fortuna que o rei Salomão possuía. Os estudiosos dizem que diariamente, e ali o texto também já nos indica isso, de que era consumido ali dentro do palácio de Salomão, cerca de 300 mil pãezinhos, e em torno de mais ou menos 9 mil quilos de carne. Todos os dias, ele fazia este movimento de alimentar em torno, dizem, de 3 mil até 20 mil pessoas que passavam por ali. As festas, os risos, a descontração, que na perspectiva humana representam coisas boas da vida, se tornaram loucura para este homem. Ainda que a companhia de pessoas queridas ao nosso lado proporcione momentos divertidos e alegres, também isso é insuficiente e superficial para satisfazer-nos por completo. Essa é a impressão que o rei Salomão obteve ao experimentar todas essas coisas. A falsa ideia de que a bebida poderia causar a tão desejada felicidade é descartada por Salomão no versículo 3, porque ele também experimentou e viu a sua inutilidade. E a partir do versículo 4, que se estende até o versículo 11, Salomão descreve o quanto investiu e acreditou que a felicidade viria se utilizasse a sua riqueza na construção do seu patrimônio. Pensando nisso, este homem construiu jardins, pomares, reservatórios, cidades, a sua casa e até mesmo o templo do Senhor. É crendo nessa realidade, irmãos, que os seres humanos correm grande parte da vida, na tentativa
de deixarem algum tipo de registro na história, se envolvem em empreendimentos que também não satisfarão, constroem coisas e estas coisas não suprem o que tanto almejam. Foi assim com homens do passado como Salomão e continua sendo assim em nossos dias. Essa é a realidade de todos aqueles que perderam o foco central de sua vida. Buscam construir, construir e construir. E não buscam construir o que de fato é importante construir, que é a relação com o próprio Deus. Não sei se vocês viram aí, por esses dias tem sido espalhada essa informação. Na realidade é mais uma curiosidade, mas há pouco tempo atrás, há 10 anos, um cantor secular chamado José Rico, ele morreu. Quem já ouviu falar de Milionário José Rico aí? Ele é bem famoso, né? E em 2015 ele morreu. E ali na região de Limeira, entre Limeira e Americana, ele construiu a sua casa. Na realidade, ele começou a construir a sua casa. E a casa dele, disseram há pouco tempo, que tem mais de 100 quartos. Só que a casa dele não conseguiu ser concluída em vida. Ela está lá abandonada. Tem 10 anos que ela está lá, está sendo depredada. As pessoas em situação de rua têm ido lá, frequentado aquele lugar. Então, você começa a observar que a casa, a mansão ou o palácio que ele estava construindo está em ruínas. Quanto tempo será que ele gastou para chegar naquele momento? Quantos anos da sua vida ele investiu naquilo que ficaria, que seria tomado por mato? E hoje, se você vê as imagens de lá, procure na curiosidade lá no Google, que você vai ver a imagem desta casa. Irmãos, é essa a realidade que Salomão está expondo para nós aqui. A realidade do ser humano que busca através das riquezas se realizarem. O resultado disso é o que ele mesmo nos coloca no finalzinho do versículo 11. É correr atrás do vento. O fato é que Salomão também gastou a sua riqueza comprando um monte de outras coisas. Ele comprou escravos, animais. Esse é o tipo de homem que sempre teve a sua conta no verde lá no banco. Ele experimentou os prazeres da vida, que na perspectiva dele daquele momento era ter um monte de mulheres. Ele se tornou famoso. O versículo 9 nos diz que ele fez tudo isso de maneira consciente, sem perder a lucidez na busca por algo que lhe desse sentido e alegria na vida. Ele não negou nada que os seus olhos desejaram. O versículo 10 nos diz: e concluiu que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Você já parou para pensar numa situação como essa? De não negar nada que os seus olhos desejarem. Nós não passamos por isso, porque os recursos nós sabemos que são escassos. Mas existem pessoas que vivem essa realidade. Existem pessoas que não têm as mesmas quantidades de recursos que Salomão, mas que se endividam atrás de todas essas coisas que ele buscou. E você sabe qual que é a conclusão que elas também chegarão? É exatamente essa. É vão, é inútil, é correr atrás do vento. Tudo o que o dinheiro, as realizações e até mesmo a fama pode nos dar, não tem valor nenhum na eternidade. E acredite, aqueles que correm atrás disso, ou se desgastam em torno disso, não conseguirão encontrar a felicidade que tanto almejam, pois todas essas coisas são passageiras. Então, quanto tempo ainda gastaremos ou investiremos nessa busca? São perguntas como essa
que precisam ser acolhidas pelos nossos corações. Porque às vezes, meus irmãos, nós perdemos tempo com um monte de coisas. Nós gastamos uma vida e não valorizamos aquilo que de fato tem importância. O nosso coração vai nos levar a acreditar que todas essas coisas que o próprio Salomão descreve aqui no texto, podem sim suprir as nossas expectativas quanto à alegria e felicidade verdadeira. E Salomão está nos ensinando que é inútil, é correr atrás do vento. Por que será que conosco seria diferente? Por que será que eu acho que comigo não vai ser assim? Eu sei empreender. Eu sei investir o meu tempo com qualidade. Se nós estamos falando aqui do homem considerado o homem mais sábio que a palavra de Deus nos mostra. Agora, dos versos 12 ao 17, uma vez que nós olhamos aqui para quão vão é confiar nas riquezas, na sequência do texto, nós vamos observar uma outra realidade acontecendo. Os versos 12 ao 17, a realidade de que também é vão confiar na sabedoria. E olha o que o texto diz: então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que pode fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Versículo 12. Salomão chegou à conclusão de que se o seu sucessor buscar o mesmo que ele buscou, experimentará os mesmos resultados. Essa é a dinâmica da vida. Nós aprendemos por imitação por muitas vezes. É por isso que às vezes nós cometemos os mesmos erros das pessoas que estão à nossa volta. Por isso que às vezes nós corremos o risco de cometer os mesmos erros dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos irmãos mais velhos ou mais novos. Em outras palavras, o rei sábio está dizendo que a única mudança que acontece nessa realidade é de personagem, porque os resultados são repetidos. E ele faz aqui uma afirmação óbvia, de que a sabedoria é melhor do que a insensatez, e nós sabemos disso. Se esperarmos ou criarmos expectativas de que a vida só nos proporcionará prazeres como aqueles que o próprio Salomão buscou e descreveu no trecho anterior, rapidamente descobriremos que não é assim. Sabedoria nos ajuda a interpretarmos a vida, nos ajuda a vivermos melhor, mas não nos impede que passemos por coisas que até o insensato passa. Apesar de termos os olhos bem abertos e enxergarmos com clareza, e isso é uma grande bênção, não conseguiremos nos livrar nesta vida dos problemas. E Salomão, ele aponta um grande problema aqui, e ele cita a morte. O que Salomão está fazendo aqui é uma relação entre a sabedoria e a insensatez.
E nós sabemos o valor da sabedoria. Nós buscamos conhecer a Deus, nós tememos a Deus, porque nós sabemos que isso é sabedoria de fato. Mas o que Salomão está dizendo aqui é que existe uma realidade que atingirá tanto o sábio quanto o insensato. E logo mais à frente nós vamos ver que ele ficou bem chateado com essa percepção dele. Sabe por quê? Porque em algum momento na sua vida, ele se apoiou tanto na sua sabedoria e percebeu que ela também tem data de validade. É somente enquanto nós vivemos aqui, e quem sabe quanto tempo irá viver. Perspectiva do rei. O fato do sábio e o insensato terem que passar pelas mesmas coisas não traria vantagem nenhuma àquele que viveu ou enxergou melhor a vida. Mas aqui há algo interessante que o próprio Salomão indica. Se esperarmos que a sabedoria fará algo redentivo em nossas vidas, nos equivocamos. O que a sabedoria pode fazer em nós é valioso, pois nos direciona, nos ajuda a tomarmos as melhores decisões, mas não pode perpetuar as nossas vidas. O sábio que se apoia em sua sabedoria, crendo que viverá eternamente nesta terra, se frustrará quando observar que a morte também baterá à sua porta. Percebem o equívoco que nós cometemos quando a nossa esperança está na sabedoria que adquirimos? Verdade é que a sabedoria também não satisfará o nosso coração, que cria expectativas altíssimas quanto à felicidade e à verdadeira alegria. Por isso que é vão confiar que a sabedoria irá garantir a nossa eternidade. Tudo vai passar, até o sábio vai embora e logo mais ou logo menos será esquecido. Salomão encerra esse trecho no versículo 11, lamentando, ou melhor, no versículo 17, lamentando. Tudo o que teve, possuiu e construiu lhe trouxe desgosto ao invés de alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é isso o que todos que tentam buscar a felicidade verdadeira por meio de coisas e não em Deus percebem. E Salomão acaba de descobrir essa realidade. Mas ainda temos algo a pensar. Porque agora, dos versos 18 ao 26, fica claro que também é vão confiar no trabalho. Acompanhe comigo a leitura dos versos 18 ao 26, que diz assim: também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão agora está frustrado. E em meio à sua frustração tem algo valioso que ainda quer ensinar. Ele chegou à conclusão de que por mais zeloso e sábio que tenha cuidado de sua vida e patrimônio,
o herdeiro, o seu sucessor, poderia pôr tudo a perder. E isso gera um certo desespero no coração de Salomão. Irmãos, quantas histórias já ouvimos a respeito disso? De pais que deixam um império para os filhos e que em uma geração tudo se perde. Os esforços, o desgaste, o empenho de uma vida é esbanjado por aqueles que nada fizeram para construir. As dores, o cansaço físico e a fadiga de coração de uma vida poderia ser desprezado por quem o sucederia. E isso deixa ele sem esperança. A falta de esperança de Salomão só faz sentido porque ele está falando de um homem que buscou a felicidade em algo que nunca lhe daria o retorno que esperava. Agora, ao olhar para o versículo 24 em especial, Salomão reconhece que se temos algum prazer nesta vida, não vem de outra mão, senão da mão de Deus. E este verso aqui, ele é um verso chave neste livro. Porque se vivemos de verdade a vida e temos prazer em algo que ela nos oferece, é sinal que Deus nos deu esse presente. Vem dele, não foi criado, fabricado ou conquistado por nenhum de nós. Ninguém separado de Deus pode ter a alegria verdadeira. Se nós pudéssemos resumir esse capítulo 2 aqui, era essa a conclusão, ou é essa a boa conclusão que nós devemos ter. Ninguém separado de Deus pode ter a alegria verdadeira. O verso 26, Salomão afirma quais são as bênçãos que Deus dá aos que o amam. Se sabedoria, conhecimento e prazer são presentes dados por Deus a quem o agrada, trabalho árduo a fim de ajuntar ou amontoar recursos para que os filhos de Deus desfrutem, é o que resta para aqueles que ainda vivem distante do Pai. Para esses sim, a vida é vã, inútil e correr atrás do vento. E eu queria concluir com os irmãos. Olhem a seriedade deste texto, meus irmãos. Nós estamos olhando para a história de um homem que até hoje é o homem que possuiu a maior fortuna nesta terra. E as palavras inspiradas por Deus na vida deste homem precisa fazer sentido na minha vida, precisa fazer sentido na vida dos irmãos. Porque nós aprendemos com Salomão que é vão confiar nas riquezas, é vão confiar na sabedoria, é vão confiar no trabalho. É vão amarmos todas as coisas a ponto de depositarmos nelas aquilo que nenhuma delas pode nos fazer. É vão buscarmos o sentido da vida no que as riquezas podem nos oferecer. É vão crermos que os prazeres momentâneos nos satisfarão. É vão depositarmos em nosso trabalho a confiança que deve estar em Deus. E apesar de importante o trabalho, assim como todas as outras coisas, ele não pode tornar-se um ídolo em nossas vidas. É vão crermos que a nossa sabedoria sem Deus será suficiente. As coisas desta terra, as posses, a nossa história, os nossos empreendimentos, a sabedoria, as riquezas, os prazeres e aquele bom trabalho que temos, nunca poderão nos dar a felicidade. Mas o que não é vão? Se todas essas coisas sem Deus é vão. Não é vão confiar em Deus.
não é vão amar a Deus. Se tivermos todas as coisas dessa terra e não tivermos Deus, chegaremos à mesma conclusão que as experiências que Salomão teve. Será inútil, será correr atrás do vento. Agora, se a nossa esperança de felicidade e alegria verdadeira estiver em Deus, o que são as riquezas, sabedoria e até mesmo o nosso trabalho, senão coisas que Deus nos dá de presente para desfrutarmos de maneira correta? Com Deus, as riquezas desta terra são apenas recursos que Ele nos dá para que de alguma forma Ele seja visto. Com Deus, a sabedoria faz sentido, pois certamente ela nos levará para perto dEle e não para longe. Com Deus, o nosso trabalho faz sentido, pois quem trabalha no Senhor e para o Senhor nunca trabalha em vão. Então, do que precisamos para sermos felizes? Se perguntarmos para uma pessoa que foi alcançada pelo amor de Deus, independente da sua idade, ela dirá: de Deus e de seu amor, pois sem Ele nada podemos fazer, sem Ele tudo o que fizermos é sem sentido, pois sem Ele tudo se torna vão. Essa é uma grande mensagem para nós nos dias de hoje. No dia em que o materialismo avança, nos dias em que o egocentrismo cresce mais e mais, no dia em que a busca pelas coisas dessa terra tem sido o grande alvo de muitas pessoas. E acreditem, irmãos, isso também pode fazer parte dos nossos anseios, das nossas motivações e daquilo que nos enche de entusiasmo. Pastor Jonatas, no momento de oração, ele falou para nós orarmos pela vida de uma família, a família da Denise e do Tomás, e quando eles comentaram conosco que eles iam ao funeral da sua sobrinha, a gente não imaginava a idade que ela tinha, né? Ela estava com 37 anos. E a grande verdade é que nós não sabemos que dia chegará a nossa vez. E por que então desperdiçamos tempo com todas essas coisas que Salomão disse para nós, que é correr atrás do vento, que é vão, que é inútil? Por que não gastarmos a vida com aquilo que mais importa, que é na relação com o nosso Deus? Que é amando o nosso Deus nessa terra, amando ao próximo. Existem muitas outras coisas mais importantes que tudo isso. A grande verdade é que isso vai passar. Assim como os nossos avós passaram. Assim como os nossos bisavós também se foram. Assim como nós amanhã partiremos. E você sabe qual que é a lembrança que eu tenho do meu bisavô? Nenhuma. Senão o relato do meu pai, que fala às vezes, conta algumas características. Tudo vai passar. Mas a relação com o nosso Deus, ela é eterna e requer de nós um empenho agora, porque nós só teremos essa vida para nos relacionarmos com Deus do jeito que nós precisamos. Nós não teremos outra chance. É agora ou nunca mais. E se não for agora, nós estaremos correndo atrás do vento. Será inútil a nossa vida aqui
nesta terra. Amém, queridos? Queria convidar você a se colocar de pé para nós orarmos por um instante. Abraça a pessoa que está ao seu lado aí. Essa pessoa aí, Deus nos pede para amá-la. Deus nos pede para investir nessa relação aí. Falar assim, ó, eu amo a sua vida. Isso vale mais do que tudo aquilo que a gente pode conquistar aí com o tempo desperdiçado aí fora. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra o significado real para as nossas vidas. E nunca será as coisas que aqui ficam, ó Deus, mas sempre será a relação contigo. E uma vez essa relação sendo estabelecida, ó Deus, a relação com os outros. Obrigado porque diante de um texto como esse, ó Deus, nós somos confrontados, ó Pai, a refletirmos da melhor forma sobre a maneira a qual nós temos vivido, Senhor. Todas as coisas que nós vimos aqui, ó Deus, se tornam vã diante de Ti, ó Pai. Se antes de tudo nós não amarmos ao Senhor, nós não tememos ao Senhor, ó Deus, e nós não cremos no Senhor. Ah, Senhor, nos ajude, ó Pai, a lembrarmos disso, ó Deus, diariamente. Não nos deixe esquecer, ó Deus, que de fato correr atrás de todas essas coisas, ó Pai, é correr atrás do vento. Não nos deixe esquecer, ó Deus, dessa grande realidade. Nos ajude a caminharmos, ó Deus, na direção do Senhor, na busca por essa relação, ó Deus, e ela é suficiente para as nossas vidas. O Senhor é o grande presente que nós ganhamos, ó Deus. O viver diante do Senhor é o grande presente para cada um de nós, ó Deus. E isso, graças ao Teu Filho Jesus, já aconteceu em nossas vidas, ó Deus. Que esse seja o grande valor que nós carreguemos, a grande fortuna, ó Deus, que nós devemos dividir com os outros. Somos gratos, ó Deus, ao Senhor por tudo. Faça com que essa palavra fique no nosso coração e na nossa mente, ó Deus, e gere transformações em nossos corações. É o que eu oro, Senhor. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém.